nossa segunda aula de História, nossa segunda videoaula, ou aula remota. Nós hoje então estaremos iniciando o módulo 3 da nossa apostila. E o conteúdo de hoje é apenas uma introdução ao assunto que a gente pretende desenvolver aí ao longo das próximas aulas. Módulo 3 da apostila, hoje nós ficaremos apenas nas páginas 1 e 2. Nós faremos uma introdução. O tema geral dessas aulas, ou desse módulo, é o desenvolvimento humano, e nós vamos estudar um pouquinho sobre as antigas civilizações. África, Egito, um pouco da Ásia, América. Quando falo da América, é quase que especificamente a América do Norte, que é os Estados Unidos. Mas se concentrar um pouco no Oriente Médio, Israel, países ali próximos a Israel, né, seja de origem árabe ou não. E lá no final de toda a apostila, há um exercício com 6 questões. Porém, vocês só farão as 3 primeiras. Então lá tem 6, mas vocês farão da 1 a 3 e do mesmo modo responderão, salvarão em PDF e enviarão para o meu e-mail, né, o silvaglavisto@gmail.com. E vocês terão até 22 horas da próxima semana, hoje é dia 20. Então, da próxima semana, dia 27, para poder entregar. Então, irá ocorrer da seguinte maneira, né? Hoje é quarta, dia 20, eu estou dando aula do dia 20, já passei o exercício, mas esse exercício de hoje vocês só irão me enviar próxima semana. Quando chegarmos na próxima quarta, aula do dia 27, eu passarei um novo exercício para vocês me retornarem na primeira quarta-feira do mês de junho. E assim será sucessivamente até nós encerrarmos o isolamento social com a orientação das autoridades competentes e retornarmos então até a sala de aula. E o que eu coloquei lá no grupo, aquele trabalho que eu passei antes da pandemia, vocês vão guardar. Na nossa primeira aula após o isolamento, vocês levarão para a sala de aula e aí eu estarei vendo como eu vou atribuir, né, até para que vocês não tenham tido todo um trabalho de pesquisa, de impressão, gastando dinheiro, aquelas questões todas, sem utilidade alguma, né, até porque o trabalho não foi cancelado. E como alguém já me sinalizou essa semana, o aluno que se matriculou depois da pandemia, né, eu coloquei lá na plataforma também os 2 trabalhos para que eles peguem, façam e também me entregue pessoalmente na sala, na primeira aula, logo após a pandemia, ok? E se caso algum colega aí tiver essa dúvida, não conseguir falar comigo, vocês, por gentileza, uns vão passando para o outro para nos ajudar. Então vamos lá, o tema da aula é o desenvolvimento humano, especificamente as antigas civilizações, e aí eu vou apenas ficar com vocês na introdução, pegar aqui como base página 1 e 2, vou até mostrar aqui para não ter dificuldade, ó. Que é o módulo 3, né, Antigas Civilizações. Essa aqui é a primeira página. E também a página 2, tá? De maneira que a página 2 nós vamos ficar só até aqui, ó. Nós vamos encerrar aqui. Daqui para baixo vai ser aula, né? Provavelmente da próxima quarta-feira, dia 27. E lá no final de toda a apostila, página de número 13, tem aqui, ó, exercícios, ok? Então são 6 questões, mas vocês farão apenas 3, da número 1 a número 3. Então vamos lá. Bem, o objetivo da história é estudar as antigas civilizações é porque os historiadores geralmente recorrem a ela para tentar entender aquilo que o mundo moderno vive, como alguns costumes, algumas tradições, e quais foram o legado, a herança que essas antigas civilizações elas deixaram para a modernidade. Nós estamos no século XXI, na chamada modernidade ou pós-modernidade. Então, muitas coisas que nós usamos, muitas coisas que nós sabemos hoje, teve origem lá atrás nas chamadas ou com as chamadas antigas civilizações. E aí, ao longo das outras aulas, nós iremos pontuar melhor para que vocês entendam. Então,
De forma introdutória, eu quero colocar aqui algumas questões que vão nos ensinar por que o ser humano veio evoluindo gradativamente ao longo da sua própria história, não só ele enquanto pessoa, mas as próprias civilizações, até chegarmos ao formato que nós temos hoje aí no século XXI. Primeiro ponto que eu quero destacar é que a evolução do homem ele ocorre de acordo com a sua própria história. Se nós quisermos estudar a história do homem, nós temos que estudar a história de como ele vem evoluindo. A gente estudou anteriormente que o mundo, a história divide o mundo em 4 maneiras, né? A idade clássica ou antiga, a média, a moderna e a contemporânea. Tudo isso após a escrita, porque a escrita é esse divisor de água, separa um tempo mais antigo desse tempo. Só que antes da escrita, nós tivemos outro período chamado de pré-história, que nós também já estudamos. E aí tinha também algumas divisões, definições, para que pudéssemos entender como era o homem chamado primitivo naquela época e como ele foi evoluindo. Nós temos ali a idade dos metais, a idade do bronze, a idade da pedra lascada. Então, a partir daí, então, a história vai traçando como se fosse todo um mapa e estudando como que foi o homem na idade da pedra, como na pedra lascada, como foi na idade do bronze, idade dos metais. Aí depois houve a escrita, as questões mudam um pouco, e como era o homem na idade antiga, na idade média. Então, ao longo da evolução do próprio homem, ele vem construindo a sua própria história. E a história, então, irá estudá-lo sempre com esse pensamento de que para estudar a história do homem é necessário estudar como ele mesmo evolui e a sua própria história. E começa pelas civilizações antigas, por ser as mais antigas, e como costumamos dizer lá no continente africano, que é o berço, né, para grande parte dos estudiosos, historiadores, onde começou toda a civilização humana. Segundo ponto, o homem vai se moldar, ou seja, se adequar, de maneira a facilitar a sua própria sobrevivência. Então, o homem ele tem uma capacidade muito grande de adaptação. Se o homem não se adaptar, ele terá sérios problemas para permanecer vivo, ou pelo menos, e também para atingir os seus objetivos. Então, o homem na idade da pedra era uma, na idade do bronze era outra, na idade dos metais era outra. Quando chegou a idade antiga, o homem já muda, já se desenvolve, e assim é até a idade pós-moderna, quer dizer, a idade contemporânea ou pós-modernidade. Daqui a 50 anos, o homem vai continuar se adaptando. Daqui a 50 anos, ele já terá uma nova forma, porque ele precisa se adaptar às mudanças que a própria história e vida vão requerer dele. E isso com o único objetivo de sobreviver. Se o homem não se adapta, se não muda, ele não vai viver muito, ou pelo menos ele terá muitas dificuldades para alcançar os seus objetivos. Terceiro ponto, a ciência e a tecnologia são pontos-chave para o desenvolvimento humano. Quando a ciência foi descoberta e quando a tecnologia surgiu logo após a Revolução Industrial na Inglaterra, foi facilitando cada dia mais esse desenvolvimento, essa adaptação e esse domínio do homem sobre a natureza, sobre os animais, sobre a vida de uma forma geral. Então, tanto a ciência quanto a tecnologia foram as ferramentas fundamentais para que o homem continuasse no seu desenvolvimento. E nós sabemos que tanto a ciência como a tecnologia elas se juntaram, elas não trabalham em campos opostos, em campos isolados, mas elas trabalham juntos para facilitar a vida do homem, seja na área biomédica, na área médica, na educação, em qualquer área, né? Você vai ver ciência e tecnologia juntas, porque o homem precisa continuar o seu desenvolvimento. Não é porque estamos no século XXI, com a grande ascensão das redes sociais, por conta da própria tecnologia, que nós não iremos, no futuro bem próximo, experimentar coisas novas, novas descobertas, novas invenções. A cada dia, em ciência e tecnologia, trabalham em função de descobertas e, ao mesmo tempo, de inovações, para que cada dia mais a vida do homem seja mais facilitada, seja mais fácil e, ao mesmo tempo, ele continue se desenvolvendo, crescendo.
Outra questão interessante a mencionar é que a evolução do homem ela sempre vai ser lenta, porém vai ser gradual. Ou seja, o homem não se desenvolve com apenas 100 anos, um século, com apenas um milênio, 1000 anos. Segundo a história, a Terra existe há milhões de anos, o homem está na Terra há milhões de anos. E durante todo esse tempo, o processo vem acontecendo de forma muito lenta. Mas nós dizemos também que é gradual. Então, você pense no seu corpo, você nasceu, hoje você tem 15, 20, 30, 40 anos. Você não nasceu hoje, amanhã já estava com 30 anos, maduro, desenvolvido. Não, você levou todo um processo. E a civilização humana, o homem, o mundo, as sociedades também precisam de um tempo específico para poder desenvolver. Por isso que a evolução ela sempre vai ser lenta, mas ela é gradual, ok? Bem, eu mencionei há pouco a questão da escrita. A escrita, então, foi o divisor de água, foi a pedra fundamental, que a partir daí, então, aquelas fases de Idade da Pedra Lascada, Idade dos Metais e Idade do Bronze, ficou para trás. E aí, então, a escrita possibilita o registro da história, como nós vimos, a redação de outros documentos, e aí a escrita parece que forma toda uma cultura diferente para o ser humano. Em função da escrita, o homem passa não só a literalmente escrever a sua história, mas a escrever de uma forma totalmente diferente. Da mesma forma que eu fiz na introdução, agora eu vou fazer algumas características ou algumas consequências que foram necessárias com que o homem implantasse na sociedade para que ele continuasse crescendo e evoluindo, mas tudo isso em função da história. Primeiro, ele precisou organizar a sua vida política. Lá na página 2 da apostila, vocês irão encontrar uma série de implementações ou de criações que o ser humano passou, então, a viver, a experimentar por conta da escrita, a fim de que a vida fosse mais organizada e mais facilitada. Nós temos aqui na página de número 2, lá em cima, o desenvolvimento humano. Nós temos aqui alguns quadros e essa parte aqui vai mostrar justamente essa pontuação que eu estou fazendo agora, esse destaque que eu estou fazendo agora. Então, com a escrita, o homem entendeu que era necessário organizar a sua vida politicamente. Ou seja, quem vai orientar, quem vai comandar, quem vai ser o chefe. Então é necessário organizar a vida política, até porque o ser humano ele é um ser político. Então precisa... A política é aquilo que se refere às coisas públicas ou às coisas que sejam, o que são do povo. Por mais que a gente não queira falar em política, porque o Brasil nós temos uma situação por demais difícil em relação à política. Depois, organizar regras de convivência. Quais são as leis, quais são as regras, quais são as normas. Quem deve obedecer, quem é a autoridade. Se alguém não obedece a essas regras, qual é a punição. Então, tudo isso passou o ser humano a experimentar uma organização da sociedade. Terceiro, organizar a sua economia. Então, a gente viu que lá na pré-história, né, o homem começou como nômade, de lugar em lugar para obter alimento. Depois passou para outra fase chamada sedentário. Ele estabeleceu moradia com a família, ele parou, ele cultivou a terra, ele pescou, ele fez agricultura. E a partir daí a cultura e o comportamento dele também muda. Mas chegado nessa fase, como vai ser a economia? A gente já falou também um pouco de economia nas aulas anteriores, né? Economia, consumo, mercado, como vai ser? Então, sem organizar a economia, uma nação não pode se desenvolver. Outro aspecto, o quarto aspecto, é a chamada organização da vida religiosa. O ser humano ele é religioso por natureza. E aí o ser humano precisou então se organizar a fim de que eles pudessem estabelecer um padrão de culto, ou de manifestação religiosa, ou de busca pelo sagrado, enfim. Porque todo ser humano ele é religioso por natureza.
Uma outra questão, um outro ponto necessário salientar é que eles precisaram defender a sua soberania, o seu território, o seu povo. A partir daí criaram exércitos ou forças semelhantes às forças policiais que nós temos na atualidade, a fim de defender não apenas o território físico, o espaço geográfico, mas as suas próprias vidas, a sua cultura e os seus valores. E o último ponto é organizar a cultura. Quais são os ritos de passagem? O que o homem na cultura deles poderia fazer? O que era servido da mulher? Era tudo igual? Era diferente? Quando que um menino era considerado homem? Quando que uma mulher era considerada mulher no sentido de atingir a maioridade? Né? As cerimônias, por exemplo, casamento, funeral, como isso iria acontecer? Então, quando eles passaram para organizar a cultura deles, então eles também começaram a se fortalecer, a formar uma identidade daquele povo para preservar, para que futuramente as gerações de hoje, que são pequenas, são novas, pudessem estar passando à frente. Então, levantando todos esses pontos, eu concluo dizendo que com todos esses detalhes, o desenvolvimento do homem nas civilizações ou das civilizações, ela sempre foi algo singular. Singular e particular. Por quê? Porque cada um foi se adaptando de acordo com o seu contexto. Se você estudar cada civilização, vai ver que cada um teve um contexto diferente. Então, cada um teve um crescimento, um desenvolvimento, e aquelas que deixaram de existir, como a Babilônia, que não existe mais, elas também deixaram por razões singulares, próprias, peculiares e particulares de cada uma, de acordo com as suas próprias características, ok? Então, pelo momento é só essa pequena introdução. A próxima aula a gente vai continuar. Então, última página, exercício de 1 a 3, envie até a próxima quarta, às 22 horas, em PDF para silvaglavisto@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima aula.